acho que tem muita coisa que para ser discutida ainda e é natural, né? O início de um processo, eu acho que essa negociação ela é muito importante, esse debate é muito importante para o futuro do futebol brasileiro. Tem algumas questões, por exemplo, eu estava até conversando com uma figura outro dia, a respeito da questão da divisão que é feita com base em audiência, né? E a princípio, por exemplo, eles queriam incluir uma série de coisas na questão da audiência que são difíceis de mensurar, né? Por exemplo, a participação ali nas redes sociais dos clubes. É um negócio meio complicado. A gente sabe, por exemplo, o Twitter tem uma robozada danada aí hoje em dia trabalhando. Isso é algo que poderia atrapalhar a medição. Havia, por exemplo, um debate que poderiam incluir nessa questão da audiência o público nos jogos, o que eu acho temeroso, pelo seguinte sentido. Um clube grande tá mal no campeonato ou tá mal de receitas e quiser alavancar ali, ele pode colocar um ingresso muito barato e aí ele vai ter o estádio mais cheio e aí causa ali uma certa desvantagem para o campeonato, né? Eu acho que poderia, por exemplo, eu acho que é legal você investir em fazer com que os clubes tenham interesse em levar mais gente ao estádio, mas acho que tem que ser algo mais voltado para renda do que para público necessariamente, né? O público que faturar mais em renda, ele vai ganhar mais também dos direitos ali, né? E tem um debate que é muito importante também, que é quanto da verba vai para a Série B, né? Porque a princípio me parece que eram 15% que eles queriam destinado do total para a Série B, e eu acho que esse valor precisa ser maior. Precisa ser de 20%, talvez até 25%, para que a gente tenha os clubes Mas acho que vai prosperar. Então, eu falei aqui aquele dia, né? Eu acho que a gente vai ter muito debate ainda, acho que essa questão não é algo que está próximo de ser resolvido, mas eu acho que vai prosperar porque não há outro caminho. Acho que todos os clubes já perceberam que não há outro caminho. Não tem como mais seguir cada um por si como é hoje. Eles precisam da Liga. O futebol brasileiro precisa da Liga para dar os passos que ele precisa dar, para conseguir o que ele precisa conseguir. Acho que essa já é uma noção que todos os clubes têm. Agora, é um momento, né, quando você ainda não tem a liga definida, é um momento que cada um quer puxar mais para si, né? Os clubes pequenos vão tentar fazer com que seja a maior parte igualitária, os clubes maiores vão querer fazer com que a maior parte seja definida pelo tamanho deles, né? Mas, enfim, eu acho que vai sair do papel. Em que condições a gente ainda não sabe, mas eu acho que vai sair do papel, por isso que eu estou dizendo. Porque eu acho que vai chegar uma hora que o clube que não tiver disposto a negociar vai ser isolado e vai olhar e vai falar assim, só eu vou ficar fora da mesa se eu não negociar entrar. sozinho é pior. Exatamente. Porque quando existiu o Clube dos 13, antes de implodir, com a união do Clube dos 13 na oportunidade, os clubes se fortaleceram por isso. Exatamente. Só que aí implodiram, e depois que implodiu, a impressão que eu tenho é que as negociações ficaram muito mais difíceis. Muito mais difíceis. E bem menos interessantes para todos eles. Por isso que agora eles estão tentando meio que, bom, você muda o nome, mas o processo... E é curioso. Claro, o percentual aqui muda e tal, mas a ideia é fortalecer. E é curioso porque, assim, Everton, a gente até debateu muito isso à época, e eu confesso que eu não achava que isso fosse acontecer. E agora eu já tenho um pouco mais essa percepção, principalmente com essa evolução da questão da Liga, que é o fato de quanto a lei do mandante, que foi aprovada no ano passado, ela favorece a formação da Liga. Porque, como o direito agora é só do clube mandante, o que acontece, por exemplo? Vamos supor que... Eu vou colocar um clube aqui, mas poderia ser qualquer outro, tá? O Flamengo, que é o clube que tem a maior receita do futebol brasileiro hoje, tem a maior torcida do país. Ele chega e fala assim, quer saber? Para mim não interessa. Eu vou negociar e os outros 19 resolvam montar um combinado. Esses outros 19 vão ter o mesmo número de jogos do Flamengo do que o Flamengo para vender. Imagina quão enfraquecido fica o Flamengo. Né? Porque o cara vai olhar e falar assim, não, eu posso comprar 19 jogos seus comprando todo o resto. Por que eu vou comprar só seus 19 e vou perder todo o resto? Então, ficou muito aquela dúvida logo que a lei foi promulgada, né? Muita gente apostava que isso ia acontecer, muita gente apostava que isso facilitaria ainda mais para os clubes quererem algo mais individualizado, mas eu acho que essa questão da lei do mandante vai impactar brutalmente para que os clubes acabem aceitando a formação da Liga, mesmo que a princípio eles olhem e falem assim, não é bem o que eu queria, mas vai ter que ser.
Ô Everton, Pois se não. me permite, no caso, pra mim, pelo menos na minha opinião, que eu acho que começou errado quando 10 clubes, aliás, eram 7, depois outros signatários foram chegando. Já começa errado quando uma pequena porcentagem de clubes fazem a criação da liga e os outros têm que decidir por fora, têm que decidir, fazer combinados e acordos para depois conversarem com as equipes que assinaram a criação da liga. Eu já acho que já começou errado dessa forma. E eu fiquei com um certo receio dessas conversas implodirem a criação da Libra só por começarem com uma pequena porcentagem de clubes assinando. Mas é sempre assim. Começa e depois os outros signatários vêm chegando. Por exemplo, o Alencar, que aqui, o América não está nessa lista aqui, mas hoje o Alencar já tuitou mais cedo, o Alencar, presidente do América, obviamente, que hoje era um dia importante, porque discutiriam sobre a criação da Liga, etc. Eu vejo com bons olhos a criação da Liga. Também. Acho que essa divisão aqui, que é a que deve acontecer, de 45 igualitários, 25 pelo resultado e outros 30 pela audiência e engajamento, acho interessante, embora a gente saiba que alguns times, o América, por exemplo, é um time que vai ficar prejudicado, porque aqui nessa questão do engajamento aqui e audiência ele fica prejudicado. Mas eu acho que como um todo tem tudo para caminhar e ser um negócio interessante para todos os clubes. Mas fica, pelo menos para mim, Gomide, meio que, vou dizer que fica claro, mas indica para meio que um clube dos 13 com nome diferente. Eles estão tentando, só que com mais clubes, obviamente, agora já tem 10, né, e a intenção é de um maior número de clubes possíveis, ou de maior número possível de clubes, só que está meio claro que eles não tem muito para onde correr, eles estão buscando força nessa união. Como é que você vê isso? Como é que você entendeu a possibilidade dessa costura entre os clubes e a criação da Liga, Gomide? Ô Everton, eu acredito que a celeuma, os desacordos aí, né, as discordâncias, elas são muito grandes para uma alteração praticamente irrelevante da porcentagem. Hoje a divisão da receita do futebol brasileiro já é 40, 30, 30. Essa já é a atual divisão. Ou seja, agora são 10, né, que fazem parte de um grupo que inicialmente eram ali de 6 clubes, os 4 de São Paulo, mais o Red Bull Bragantino, aí depois houve a entrada do Cruzeiro, da Ponte Preta, agora do Botafogo, Flamengo, enfim. Esses clubes, a proposta deles é de manutenção do status quo e do que já é o futebol brasileiro, que é 40, 30, 30. O grupo que tem a maior parte dos clubes Série A e Série B, eram 14, né? Porque antes tinha essa Libra, era o G6 lá que eles chamavam, né? Eles querem 50, né? Queriam 50%, 25% e 25%. Quando se fala em 45, 35 e 30, né? É praticamente a manutenção do que nós já temos hoje. Só que ainda não foi debatido, ou pelo menos as informações desta segunda-feira não trazem nenhuma novidade com relação ao percentual ou à diferença do que vai ganhar aquele clube que tiver a maior receita e aquele que tiver a menor receita. Que estes clubes do grupo dos 14, dos que formam por hora a maioria, dos que não querem se juntar aos outros 6, eles querem 3,5 vezes a quantidade de receita que ganha o que ganha mais do que ganha menos, né? Isso ainda não foi debatido. Eu acho essa questão de, por exemplo, de engajamento algo muito pouco tangível. Porque vamos lá, vamos imaginar um clube que tem 10 milhões de torcedores. 10% interagem ou se engajam nas redes sociais de um clube que tem 10 milhões de torcedores, né? Daria o quê? 10% da torcida dele, correto? Um clube que é menor e tem, por exemplo, 5 milhões de torcedores, ele pode ter o mesmo 1 milhão
que interage com ele ali nas redes sociais. Esse 1 milhão representa mais do que os 10%, proporcionalmente, desse clube de 5 milhões. Quem que vai fazer essa mensuração? Quem que vai aferir? O quanto isso é justo? O quanto isso realmente faz diferença para o que é o produto? Eu sei que a rede social tem ali a importância dela, mas será que isso é realmente algo que tem que ser um ponto ali de dividir receitas? Porque eu acho que cada clube ele pode gerar a própria receita com relação a isso, né? E nós sabemos que tem clubes que conseguem, pela grandeza deles, ter torcedores em praticamente todas as classes sociais ou ter uma porcentagem de torcedores nas classes que têm mais acesso, mais poder aquisitivo para, entre aspas, frequentar a rede social do que outros clubes. Então, por que isso tem que ser um critério parelho de divisão de rendas? Na minha opinião, não deveria ser. Não deveria ser. Por exemplo, um clube pode ter menor torcida, mas quando lança qualquer tipo de produto, a torcida dele se comporta de uma maneira muito mais fiel e aquisitiva e vai lá e compra os produtos do que um que tem uma torcida gigante. Ele vende mais, mas proporcionalmente ele não vende o mesmo tanto que um clube menor. Isso aí também vai entrar no jogo. Então, assim, eu acho que ainda teremos um longo caminho pela frente. E especialmente essa questão das receitas da Série B. Porque eu acho que as receitas da Série B, pelo menos para mim, deveriam ser ainda mais igualitárias do que a da Série A. Mas vamos ver o que acontece. E tem uma outra questão, a gente pontuou isso um pouco aqui quando surgiram as primeiras informações dessas discordâncias, porque os clubes, alguns querem manter um percentual de receita bem maior com relação aos demais, como já existe atualmente, só que a decisão de certo político hoje do clube pode não ir ao encontro daquele que futuramente vai estar ali no cargo de presidente, do gestor, de dirigente. O quanto isso poderá ser alterado ao longo do caminho. O que pensa hoje o Sérgio Coelho, ou o que pensa hoje o Ronaldo como gestor do Cruzeiro, ou o que pensa o Alencar como presidente do América, talvez seja diferente daquele que vai entrar daqui 3 anos e fale, opa, peraí, não acho que isso aqui é muito... Não que não seja justo, mas que possa haver alterações. Isso aí vai valer por quantos anos, essa divisão, por exemplo? É 50, 25, 25, é 45, 30, 35? Por quanto tempo isso vai valer? 10 anos? 15 anos? Né? É o que ninguém tem ainda de informação. Pois é, então acho que tem muitas informações ainda que nós não temos. Eu acho que ainda teremos alguns meses ainda de debate. Eu não acho que sai isso logo, não. Mas não seria para 2023, né? Seria para 2025.